Olá, eu sou o professor Elmo Dias e estamos no canal Falando em Português. E hoje também estaremos na Web Rádio Estela Brasil. Desde já vamos agradecer a Eunice Espínola e Heraldo Gonçalves pela oportunidade da gente estar aqui na Estela Brasil e dizer que é o primeiro, esperando que seja o primeiro de diversos programas que poderemos fazer aí em parceria com a Estela Brasil Web Rádio. E vamos convidar a professora Adilma Anjos. Bom dia a todos e todas, né? Como o professor Elmo já falou aí, é o primeiro programa que nós estamos fazendo pelo Web Rádio, né? Com o convite, né, de Eunice Espínola e Heraldo Gonçalves. Agradecimentos a eles e esperamos, sim, que seja demais, cada dia mais, para falarmos sobre educação, né, que é de grande importância na nosso país. Então, vamos começar, né, professor Elmo Dias, a gente bater esse papo aí. Com certeza, professora Adilma, a garganta não está querendo ajudar, não. Professora Adilma Anjos, eu sou o professor Elmo, né, como a gente já falou. A ideia aqui é falar sobre educação, vamos trazer alguns pontos importantes da educação para 2024, né? Algumas questões aí polêmicas, falar basicamente do que a gente gosta de fazer, que é educação, né? E como nosso primeiro tópico de hoje, nós vamos falar sobre o ensino médio, né? O ensino médio no Brasil, que teve uma reforma, né? Em 2017. Vamos contar um pouquinho aqui da história do ensino médio, a partir, pelo menos, de 1988, né, com a promulgação da Constituição, na nova Constituição, a Constituição Cidadã, e vamos também falar aqui um pouquinho sobre esse projeto de lei aí, as polêmicas dentro desse projeto de lei, né. A gente falar do ensino médio, e muita gente não lembra, não é da época, né. Muita gente que está discutindo o ensino médio hoje não é da época da década de 90, né? Estão aí entrando no ensino médio agora, são todos do ano de 2000, né? Então, é bom que a gente fale um pouco sobre isso, para as pessoas entenderem. A Constituição de 88 foi promulgada e o ensino médio continuou com o modelo antigo, o modelo da ditadura militar. Para quem não sabe, esse ensino médio era técnico, não existia um outro curso do ensino médio, pelo menos na escola pública. Os cursos eram técnicos. Eu, por exemplo, que estudei na década de 90, o ensino médio, fiz meu ensino médio na década de 90, eu sou técnico em contabilidade. E assim se seguia aí os cursos técnico em administração, técnico em enfermagem, eram esses os cursos oferecidos aí para o ensino médio. Era basicamente preparar para o mercado de trabalho, né? Não existia, pelo menos na década de 90, nesse modelo de ensino médio, a gente sequer ouvia falar sobre universidade. Professor nenhum falava que você, depois que terminava o ensino médio, você tinha a oportunidade de continuar estudando. A expectativa era terminar o ensino médio e ir para o mercado de trabalho, e toda a formação do ensino médio era técnica, né? Tinha o curso de magistério, que era o curso do ensino médio, né? Era para formação de professores, mas era um curso do ensino médio, né? Que hoje não existe mais, hoje só existem os cursos superiores na área do magistério, né? Então, os cursos eram dessa forma. Com a LDB, né, em 1996, o ensino médio teve uma mudança. Aí a mudança foi brusca, né? Acabou os cursos técnicos, todos os cursos técnicos foram encerrados. Eu lembro que era um desespero, né? Para alguns alunos que estavam no terceiro ano,
se perdesse de ano, não teriam mais oportunidade de continuar o curso técnico, ele estava terminando, porque não existiria mais curso técnico, foi 2 ou foi 3 anos de transição, e aí veio o chamado científico. Esse curso científico tinha como objetivo preparar o estudante para a universidade. E aí foram 2 modelos totalmente opostos, né? A gente tem um modelo que era só técnico, e aí tem um modelo que era só preparatório para a universidade. E aí esse modelo ficou até 2017, que aí veio esse novo formato agora de 2017, que é a discussão agora no Congresso, uma reforma dessa reforma de 2017. O Brasil é muito impressionante. Teve a reforma em 2017, agora a gente está fazendo, tem um projeto de lei no Congresso para reformar o que foi feito em 2017. Então, é basicamente isso a história do ensino médio a partir de 88. O que chama a atenção é que são poucas as discussões com quem mais tem interesse, que são os discentes e os docentes. Essas pessoas pouco são ouvidas, né, nesse processo aí da construção do ensino médio. Quando a gente vê e ouve audiência pública na Câmara para discutir o novo ensino médio, a gente só tem lá, em sua grande maioria, com raras exceções, professores, doutores das universidades, consultores do MEC. O professor do ensino médio não está lá sendo ouvido, o estudante do ensino médio não está lá sendo ouvido. Retornar a palavra para a professora Adilma Anjos. Você já esclareceu aí, né? Muito bem como foi todo o processo do ensino médio, esse período todo aí, que foi aquela... Eu vejo quando eu saí antes um pouquinho, né? Já me formei nos cursos técnicos mesmo, que foi magistério. Para você já foi um pouquinho antes de você, e vi também a situação que ficou quando houve essa mudança, né? Que foi aquele... E muitas pessoas não entendiam, né, o porquê dessa mudança, a forma dessa mudança, né? Que era a formação geral, que eles davam o nome de formação geral, né? E ficou muito tempo essa formação geral, né? Esses muitos ficavam como se fosse muitas pessoas que utilizam da educação, né, pública, a maioria são as pessoas pobres e carentes, né, que precisam estar ali. E quando veio essa reforma, foi como se fosse um baque, né, muito grande para a educação. Eu vejo dessa forma, porque quando nós ingressávamos na educação, que a gente vem da classe pobre mesmo, a gente vê que quando foi a mudança, assim, os cursos técnicos não vão existir mais, né? Agora vai existir formação geral. E foi um baque muito grande, né? Foi uma forma, como se fosse assim, poxa, e agora? Nós vamos ter o quê, né? Pensava, e aí? Daí vamos existir como, né? E como é um veio e também passou quando a gente começou na nossa década, né? E a gente, a gente só tinha chegar ao ensino médio e a gente não sabia que existia, né? As universidades. Para a gente ali, estagnava, acabou. Terminava de estudar ali no ensino médio e a gente ia para onde nossos trabalhos, né, os empregos que a gente ficava procurando. Então, para a gente era até aí. Mas aí tinha sim, sempre existiam as universidades, e agora, né, que a gente vê, mas é com muita dificuldade mesmo, né, essa coisa. Depois dessa mudança foi ainda pior,
né? Vamos ver agora, essa agora que a gente vai estar, né, 2017 para cá, a gente está vendo aí o que está acontecendo, né? Como se fosse assim, uma mistura, né? A gente fica, vai dar certo, não vai dar certo, e esse não vai dar certo e vai dar certo, esquece das peças principais do quebra-cabeça, né? Que são os professores e os alunos. Somos nós, que somos os principais desse quebra-cabeça. Se faltar essas duas peças, não se arma. E não estou nem aí para ouvir, para ver se isso está dando certo mesmo, se essa forma que eles estão aí no ensino médio atuando agora, essa é a verdade? Será que é isso? Vai dar certo? Eles fazem como um jogo de empurra-empurra e vai deixando a educação cada dia mais a gente passar essas dificuldades e não ver a realidade que está atualmente na educação. É isso. Quando você fala do curso técnico, lá na década de 90, tinha diversos problemas, né? O primeiro era isso aí da questão da falta de preparo para ingressar na universidade, e sequer se falava em universidade no ensino médio, principalmente nas escolas públicas, né? Não era para os pobres ingressar na universidade depois do ensino médio, era ir realmente para o mercado de trabalho, né? E a outra questão em relação aos cursos técnicos, eu só lembro são poucos os cursos técnicos que realmente funcionavam e que não eram, o acesso não era para todos e nem todas, né? O magistério era o curso técnico que funcionava e que chegava à maioria. Muita gente fazia o magistério, tinha aquele preconceito muito grande na década de 90, só mulheres faziam magistério, homens não faziam magistério. Alguns poucos faziam, mas não era porque era proibido o homem fazer o magistério, é porque existia esse preconceito, né? O curso técnico em enfermagem que funcionava, também funcionava, que eu digo assim, o sujeito sair do curso técnico e ir trabalhar na área que ele se formou. Aqui em Alagoinhas, por exemplo, só existia esse curso técnico de enfermagem em uma escola só, ou seja, você saía do ensino médio, o fundamental você tinha que fazer uma seleção para poder tentar uma vaga nesse curso técnico, né? E o restante dos outros cursos não funcionava. Você vai fazer um curso técnico em administração, curso técnico em contabilidade na época, não funcionava, você não ia ter condições de abrir um escritório de contabilidade, não ia administrar empresa nenhuma, você ia trabalhar, era no balcão, nas lojas e assim por diante. Então, eu não sou contra a formação técnica de forma alguma, mas a gente tem que ter uma formação técnica adequada para cada região, adequada para o, o estudante, né? A pessoa que está ali buscando essa formação. Retornando aqui para a questão da reforma, né, de 2017, e aí o que aconteceu em 2017? Retornou os cursos técnicos, teoricamente, né? E aí, sem regulamentação, sem nada. Assim, fazia cursos lá de tudo. Tinha cursos para formar o aluno em tudo. E a ideia que eu tenho de curso técnico não é de formar o aluno para aprender a cozinhar bolo, por exemplo, fazer bolo. Tinha aulas para fazer bolo. Não tenho nada contra. Acho até que pode ser no futuro. O sujeito pode até ganhar vida com isso. Mas quando a gente fala em curso técnico, é curso técnico, por exemplo, técnico em técnico agrícola. É um curso técnico que o sujeito saia dali e vá para o mercado de trabalho em condições de arrumar um emprego de qualidade. E aí a ideia de 2017, eu estou aqui em 2017, que é a reforma que foi feita, né? Esse curso técnico, essa reforma que foi feita foi com o objetivo de formar, na verdade, não foi técnicos para o mercado de trabalho, para que essas pessoas fossem buscar o emprego. A ideia, e principalmente a ideia daquela época, até hoje ainda tem essa ideia muito forte, mas naquela época estava mais, era formar empreendedores,
formar empreendedores. Então, aí tinha diversos cursos, e aí aleatórios, sem muito controle. Cada escola, cada localidade ali, cada estado oferecia as coisas da forma como eles achavam que estava melhor, né? Então, não funcionou, a verdade é essa. É um curso técnico, o ensino médio passou a ter 3.000 horas, carga horária de 3.000 horas, eram 2.400 horas, aumentou 600 horas nessa carga horária para os alunos, e diminuiu a formação geral, né? A chamada formação geral, no português, história, geografia, algumas disciplinas deixaram, inclusive, de serem obrigatórias, e diminuiu para 1.800 horas da formação geral, e 1.200 horas passa a ser da formação técnica, que eles dizem, né, itinerário técnico. Dividiram o ensino médio em 5 itinerários, na área de linguagem, matemática, ciências da natureza e ciências humanas. E o 5º itinerário seria a formação técnica dos alunos, né? Isso não funcionou, por diversos motivos, né? Um dos principais motivos é que vamos dar formação técnica para o aluno não evadir mais da escola. Essa formação técnica que veio aumentou a carga horária dos alunos na escola, e os alunos, por não ter condições de ficar, porque eles precisam trabalhar para ajudar as famílias, principalmente quando está no ensino médio, os alunos continuaram evadindo-se da escola. Então, esse ponto não funcionou. Agora tem programas aí do governo buscando amenizar essa situação e levar o aluno a permanecer, que leve o aluno a permanecer na escola com bolsa, com poupança. Tem alguns programas aí que não é o caso a gente discutir hoje, fica para uma próxima oportunidade essa discussão, né? A discussão agora é esse ensino médio, né? Então o ensino médio ficou dessa forma, com esses 5 itinerários. Em 2023, o ano passado, com o novo governo assumindo, a ideia dos sindicatos, das organizações estudantis, e o pedido deles era que se revogasse todo esse ensino médio e começasse uma nova proposta do zero. A gente comentou muito aqui dizendo que isso não iria acontecer essa revogação. Teve consulta pública, teve tudo, e no final do ano, o Camilo Santana, ministro da Educação, enviou ao Congresso o modelo de reforma, um novo projeto de lei para fazer essa reforma que está tramitando no Congresso agora. Chama atenção um detalhe: o relator, Mendonça Filho, foi ministro da Educação quando foi implementado o novo ensino médio em 2017. Ele era ministro do Michel Temer, né? E agora ele é o relator. E aí o empecilho está nesse relator aí, nas discussões, né? É incoerente. Você quer modificar algo que esse sujeito fez e bota a relatoria do projeto na mão do Mendonça Filho, né? Então, é mais ou menos isso que é esse novo ensino médio. É um ensino médio que tem 5 itinerários. E aí os problemas, eu falei de um problema que foi a evasão, mas tem outros problemas. Nem toda escola tem condições de oferecer todos esses itinerários para os alunos. Então, oferecem o que eles podem oferecer. E aí cria um problema de desigualdade na formação já dentro da escola pública, né? A gente já tem um problema de desigualdade de formação entre escola pública e privada, e aí você coloca uma desigualdade dentro das próprias escolas públicas. Por quê? Uma escola do interior pequena, com um quadro de profissionais também pequeno, não tem condições de oferecer esses 5 itinerários. Já uma escola na capital muito grande, com muitos profissionais, a condição de oferecer mais de 1, 2, 3 ou até os 5 itinerários é muito maior. Então, cria-se essa desigualdade. Vou retomar com a professora Dilma. Com certeza, né? Porque essa desigualdade é grande. A gente vê a dificuldade
que é, né, as situações dessa, quando a gente fala assim, desse itinerário que foi feito, a gente não vê a situação que acontece, na verdade, em cada região, em cada município, em cada, né, que tem as escolas, a gente vê que na capital tem mais facilidade, bem mais facilidade, com certeza, do que numa escola em municípios pequenos, né, que muitos alunos têm que ter transporte, tem que ter muito outro, por exemplo, para saírem de suas casas para chegarem até a escola, né? Os professores também, né, têm dificuldades para chegar até também as escolas para dar suas aulas, e aí vai acontecendo esse ponteiro aí na educação por motivo disso, né? A gente vê que não vê a situação de cada um, né? De cada região, de cada cidade que tem, e eles colocam como se fosse um todo. Esse aqui é dessa forma e vai ser assim, né? E a gente viu também as escolhas, né? Que a gente vem falando nos cursos, né? Que eles, quem escolheram foram eles, e pronto. E aí, se foi esses cursos, a gente viu que a realidade é diferente, né? E passamos cada dia essa dificuldade, e na hora que o ministro fala isso, bate o martelo, e aí para tentar, né, essa mudança, como é o valor, quem era do outro, e agora vai estar aqui também para aprovar ou não aprovar. Fica um pouco difícil. Para terminar esse primeiro tema aqui do dia, vamos falar aqui rapidamente sobre o projeto, né? O que é que muda? Os percursos de aprofundamento em substituição aos itinerários formativos. O texto define que o currículo do ensino médio será composto por uma formação geral básica e por percursos formativos, que podem ser linguagem, matemática, ciência da natureza, linguagem, matemática, ciências humanas e sociais, linguagem, ciências humanas e sociais e ciência da natureza, e matemática, ciências humanas e sociais e ciências da natureza. Então, vai ter uma formação básica e os itinerários, né? As disciplinas obrigatórias, não todas essas, língua portuguesa era, língua inglesa, matemática, mas nem todas que essas disciplinas que estão aqui eram obrigatórias. Então, voltará a ser obrigatória todas essas, língua portuguesa, inglesa e espanhola, arte, educação física, matemática, história, geografia, sociologia e filosofia, física, química e biologia. Então, a proposta de mudança é essa. O empecilho está em um único problema lá dentro do Congresso Nacional, é que o Mendonça Filho não quer que sejam 2.400 horas de formação geral e 600 dentro desses itinerários. O Mendonça Filho quer que seja 2.100, vai aumentar 300 horas. O Ministério da Educação queria que aumentasse 600 horas, passasse de 1.800 na formação geral para 2.400. O Mendonça Filho quer que vá para apenas 2.100. E nesse empecilho ficou a votação para 2024 no Congresso Nacional. Espero que tenham gostado aí do bate-papo sobre ensino médio. Acompanha a Web Rádio Estela Brasil e também nos acompanha aqui no canal Falando em Português. Vamos agora para o nosso próximo tema, né? Que é
falar agora sobre a valorização dos profissionais da educação. Nós temos aí uma nova lei que foi sancionada pelo presidente Lula no último dia 16 de janeiro, recentemente, agora, alguns dias atrás. Né? Então, a partir de agora, nós vamos falar sobre esse tema, procurando aqui. Deixa eu achar aqui. Primeiro, aqui o projeto de lei foi de autoria da senadora professora Dorinha, que é do União Brasil, né? Foi sancionado nesta terça-feira, 16, pelo presidente Lula, lei número 14.817 de 2024, que estabelece regras gerais para a valorização dos profissionais da educação básica pública, de autoria da senadora professora Dorinha Seabra, do União de Tocantins. O texto prevê planos de carreira, formação continuada e condições de trabalho para professores, diretores, inspetores e técnicos. A nova lei foi publicada no Diário Oficial desta quarta. Né? Então, nós temos aí uma nova lei. Eu vou passar para a professora Dilma. Professora Dilma, fique à vontade. Quando a professora Dorinha, né, da nova lei, a gente vê que os professores, né, são valorizados, a gente vem a buscar sempre, né, essa valorização. A gente não só fala de valorização em termos só de remuneração, né? Não só de remuneração. Tem vários tipos de valorização na educação aos professores. Não é isso, professor Elmo Dias? É isso, professora Dilma. Valorização é muito mais do que apenas salário, né? Mas o projeto aí fala também da questão plano de carreira, tem diversos que a gente vai aqui comentar sobre alguns pontos, né? Trazer alguns pontos e comentar, não tudo, né? A lei é um pouco extensa, né? Para a gente foi dia 16, né? Que ela foi sancionada. A gente vai trazer alguns pontos aqui para a gente fazer uma discussão sobre ela, né? Agora, o que me chama a atenção desse ponto, né? Eu vou voltar aqui na Constituição Federal, na LDB, falar sobre isso, né? Eu acho que é muita lei e pouca prática, né? A gente vai analisar os pontos da lei aqui. Agora, é muita lei e pouca prática. A própria Constituição já fala na valorização do profissional da educação. A LDB fala na valorização do profissional da educação. Então, tem aí a lei do Fundeb, que fala na valorização do profissional da educação. Assim, tem aí os planos, que são 10 anos, né? O último plano foi 2014, vence esse ano, deve ter um plano de 2014 para 2034, 2024 para 2034. Todos esses planos, todos esses documentos falam em valorização do profissional da educação, falam em plano de carreira, falam em tudo isso. Mas, no final das contas, quando, por exemplo, um prefeito descumpre qualquer lei dessa, não acontece nada com ele. Não acontece nada com o governador que não cumpre, por exemplo, a lei do piso, que também fala em valorização do profissional da educação. Então, são diversas leis que poderiam ser compiladas em uma só e fazer um estatuto do magistério para todo o Brasil, e que fosse uma lei que realmente precisasse ser seguida, né? Porque são muitas leis que a gente fala, né? E essa é mais uma delas, né? Que é
a Lei 14.817, de 16 de janeiro de 2024, que estabelece diretrizes para a valorização dos profissionais de educação escolar básica pública. Está falando apenas de educação básica e pública, não está falando de educação privada, né? E aí, já no início aqui, a gente tem aqui no artigo 3º da valorização dos profissionais da educação escolar básica pública, e aí diz que vai contemplar o seguinte: planos de carreira que estimule o desempenho e o desenvolvimento profissional em benefício da qualidade da educação escolar, formação continuada que promova a permanente atualização dos profissionais, condições de trabalho que favoreçam o sucesso do processo educativo, assegurando o respeito à dignidade profissional e pessoal dos educadores. Então, só nesses 3 pontos aí tem diversas coisas importantíssimas, né? Primeiro, o plano de carreira, que, como eu disse, está previsto lá na Constituição, está previsto na LDB, está previsto no Fundeb, na lei do PIS, e todas essas leis aí, e no Plano Nacional de Educação de 2014, todas essas leis estão prevêem essa questão aí do plano de carreira. E aí eu pergunto, os municípios que ainda não têm plano de carreira, o que é que acontece com eles? Qual o tipo de punição que os gestores podem sofrer? Eu não digo que o município deva sofrer com isso. Quem deve sofrer com isso é o gestor que não cumpre com a lei. E acontece o quê? O gestor passam 4 anos na gestão do município, toda a campanha promete plano de carreira, passa 4 anos e agora vai prometer de novo, agora na campanha de 2024, plano de carreira, não faz e não acontece nada com esses gestores, né? Então, é uma preocupação em relação a isso. E aí tem a questão do plano de carreira também, que diz o seguinte aqui, quando fala do plano de carreira, né, que estimule o desempenho e o desenvolvimento profissional em benefício da qualidade da educação escolar. Estimular o desempenho e o desenvolvimento profissional. Aí você faz um curso de especialização, de mestrado, de doutorado, ao final de 10 anos de formação, 8 anos aí pelo menos de formação, você descobre que você está ganhando o mesmo salário de quem não fez curso nenhum, não fez formação nenhuma. Então, eu espero que, a partir dessa lei, uma nova lei aí proposta pela professora Dorinha, que venha realmente a funcionar o plano de carreira de forma adequada, né? Porque não é estimulante você passar. É estimulante, para mim, é estimulante estudar, lógico. Mas em termos profissionais, não é estimulante você passar 8 anos estudando e ao final você está ganhando o mesmo que o seu colega que entrou junto com você, que tem o mesmo tempo de serviço que você, ganha praticamente a mesma coisa que você. E lembrando que os 8 anos que você estudou foram pagos com o seu dinheiro, com o seu salário. Então, não é nada estimulante a gente pensar nesse plano de carreira dessa forma. Pronto. Esse primeiro ponto, professora Dilma, seus comentários aí em relação a esse primeiro ponto. Fechado seu microfone. Desculpa aí. Eu venho aí da fala, né, Dorinha, na hora que a gente lê a reportagem, e ela disse assim: professores bem remunerados e motivados são mais propensos a oferecer uma educação de qualidade. Além disso, ajuda a reduzir a evasão escolar e a melhorar o desempenho dos alunos, que pode despertar o interesse em seguir a profissão do professor. E vem, né, quando a gente, hoje, a realidade é essa. Quando você chega lá e pergunta ao aluno, poucos querem seguir, né? Antes você via nas escolas dizer assim, você quer ser professor? Quero, sim. Eu quero seguir o mesmo seu, professora, né?
sempre a gente era um marketing, né? De dizer, eu quero também ser professor. E cada dia mais, você está vendo aí, são poucos que querem ir lá, poucos têm incentivo de seguir a carreira, né? De ser professor. Quando a gente fala o plano de carreira, é difícil que você vê. Poxa, estudei tanto, né? Estou lá, gastei tanto, mas no final não temos nada. A gente vai ganhar. Não, nós não estamos falando que nosso colega, sim, mas que os planos de carreira funcionassem em locais que tivessem, né? Que fosse ali de forma certa, correta, né? Que você tem seus planos, lógico, cada um tivesse isso é uma forma de incentivo, mas cada dia mais esse incentivo está se acabando. Né? A gente não vê esses incentivos, não vê você querer seguir a carreira do seu professor que está ali na frente. Tem uns que falam assim, professor, está lá, está sofrendo tanto, já está passando isso e aquilo outro. Não tem incentivo mais em ser professor, né? A gente fica triste quando o aluno não diz, não quero ser mais professora por causa disso, questiona. Né? E antigamente não, quero ser professor. E hoje está difícil, complicado ser o professor, né? Da forma que estamos sendo valorizados, sendo tratados. É complicado. Exatamente. E quando você fala em plano de carreira o aluno não evadir da escola, que um professor bem remunerado vai estar mais estimulado, com certeza é um dos pontos. E além disso, tem uma questão interessante, é que como não existe um plano nacional que diga assim, todos os municípios terão que ter os planos de carreira, terão que ter o estímulo para o professor e tudo isso. Alguns professores, como eu, fica pulando de galho em galho buscando melhorias. É lógico. Gostaria de parar em um município e ter ali todas as condições de trabalho, mas infelizmente não acontece isso. Você trabalha num município que não existe o plano de carreira. Então, se eu vou buscar onde tenha esse plano de carreira, onde as condições de trabalho sejam melhores. Isso é do ser humano. O ser humano não vai escolher onde está pior para ele. Então, essa busca vai acontecer sempre, a busca pela melhoria. E é por isso que o ser humano evoluiu. Em vários aspectos, né? Porque o ser humano sempre está buscando o melhor. E não é diferente com o professor. O professor vai buscar sempre o melhor. E aí, quando a gente fala no plano de carreira, é importante. Se o município tem um plano de carreira adequado, tudo certinho, e você já está ali há alguns anos, não vai estar buscando um outro local para trabalhar. Então, isso também prejudica a educação. O professor que sai no meio do processo é um professor que tem qualificação e aí vai ser substituído por alguém que às vezes não tem a devida qualificação para a disciplina, porque vai ser emergencial, daqui que tem um outro concurso para poder trazer um outro profissional qualificado para o lugar, e fica a educação prejudicada também por causa disso, né? Porque é um plano de carreira que não existe. Alguns planos de carreira não funcionam e outros sequer existem. Né? Nós vamos dar sequência aqui. Formação continuada que promova a permanente atualização dos profissionais. Eu acho isso aqui muito, muito vago, essa questão aí da formação continuada, né? Formação continuada que a gente não tem aí projeto nenhum, na verdade é essa. Cada secretário de educação, secretária ou secretário de educação, resolvem que o que é importante
para a formação dos professores naquele ano será tal tema. E é assim que funciona. Não se discute com os profissionais de educação qual formação seria mais adequada para ele atuar na sala de aula. Isso não acontece. Então, esses profissionais, esses secretários e secretárias de educação, simplesmente impõem o que eles acham que é melhor para os professores e as professoras. Então, esse parágrafo aí, esse inciso, na verdade, é o inciso 2º do artigo 3º da lei, de formação continuada que promova a permanente atualização dos professores, dos profissionais. Aí não fala que formação continuada é essa, não fala que especialização é formação continuada, que mestrado também é formação continuada, que quando o professor busca um curso por ele mesmo, um curso lá de hoje de 180 horas, um aperfeiçoamento por conta dele, isso também é formação continuada, e os municípios, em sua maioria, as secretarias de educação não levam em conta a formação continuada que o profissional busca, porque ele sabe a necessidade que ele tem, onde é que ele precisa melhorar, aperfeiçoar, para melhorar a sua prática na sala de aula. E não é o secretário de educação que sabe o que eu preciso para melhorar na sala de aula. Quem mais sabe do que eu preciso para melhorar na sala de aula sou eu. Então, essa formação continuada é muito vaga e eu vejo que tem que ter muitas melhorias nessa questão da formação continuada. Professora Dilma. Quando a gente fala formações continuadas, né, a gente só vê assim, não vê a realidade, né, do que a gente precisa, na verdade, na nossa área, né? Cada um que está lá, vamos fazer formação continuada, vamos. As formações continuadas, você não vê ali discutindo que cada local, né, necessita, né, para ser trabalhado, para ter a formação, o que cada um, né, está precisando na realidade. É só ver, vamos fazer uma formação continuada à toa. Vamos lá, vamos começar, vamos fazer essa formação. Fez, então só tem o nome de formação continuada. Ela não é explorada, ela não é ouvida, né? Para saber, na verdade, que formação você quer, porque quem sabe a necessidade, na realidade, da formação, somos nós que estamos atuando na sala de aula. Isso aí é a realidade, somos nós, é o que a gente quer, né? Porque sempre nós queremos melhorar cada dia mais, né? As nossas aulas, nossos conhecimentos, né? É isso que nós precisamos sempre, né? Buscando, né? Sempre mais o conhecimento para ser aplicado, na verdade, cada dia mais na educação. É isso que nós procuramos, cada dia mais melhorar a nossa aula, melhorar o nosso conhecimento, querer conquistar sempre mais, né? A gente sempre está ali procurando melhoras. E quando a gente vê as formações, não estão nem aí. Vamos fazer a formação, vamos. É como se fosse uma casa. Vá lá, vou fazer formação. Né? Só o nome formação. Estou um pouco se ligando. E aí, Eu acho, pode, tranquilo. não, eu acho interessante dessa, desculpa a interrupção, eu acho interessante a questão de muitos políticos fazendo um gancho com o ensino médio que defendem a formação técnica. Mas quando eles fazem a formação continuada dos professores, é uma formação geral. Não é a formação do professor de português, do professor de história, geografia, não. A formação é sempre geral, pelo menos no ensino médio, no ensino fundamental 2, nas séries finais, geralmente funciona assim. Pode terminar. E a gente só vê como se tivesse pouco interesse, né?
que essa formação continuada seja formação continuada mesmo, né? Uma continuidade do que a gente está passando ali e que continuasse fazendo isso. A gente vê também, quando já chega nas bonitas e lindas, aqueles maravilhosas jornadas pedagógicas, né? Nos inícios, eles Não, fazem assim. vamos deixar para na estante a jornada pedagógica para a gente concluir esse tema aqui. Tá certo. Aí o que vê é sempre a gente vendo isso. Nunca a formação continuada, eles vêm até a situação do local, né? Das localidades, das séries, da forma que cada um vem aos poucos, né? Se querendo se aperfeiçoar mais. Porque o professor ele não para ali. Ele sempre está nas pesquisas. Sempre nós estamos pesquisando, mesmo quando não se tem muitos locais que não têm formação continuada, né? Que deveriam ter mais formação continuada, não enrolação continuada, né? Deveria ter, procurar essas pessoas, os professores, e ver o trabalho de cada um, para a gente estar ali o tempo todo pesquisando. Sempre, mesmo sem as formações continuadas, nós estamos lá o tempo todo pesquisando, dia a dia, o tempo todo. É isso, só mais um tópico dessa lei aqui. Tem vários tópicos aqui, acho que a gente dá para fazer um programa inteiro só falando, discutindo esses tópicos aqui da lei, né? Condições de trabalho que favoreçam o sucesso do processo educativo, assegurando o respeito à dignidade profissional e pessoal dos educadores, né? Então, isso é uma questão, uma luta muito grande dos profissionais de educação por essas condições de trabalho e, mais uma vez, fica vago no texto. Eu não sei como é que os municípios, os estados vão interpretar isso. O que é condições de trabalho dignas do educador, né? Dos educadores e das educadoras. Eu não sei o que é que eles entendem, por exemplo, transporte para levar o profissional para o local de trabalho, transporte para retornar com o profissional do local de trabalho, ter condições dignas de conseguir fazer o seu trabalho, por exemplo, ter materiais adequados para poder você executar o seu trabalho, a sua profissão. Não tem ali não fica claro, né? Condições dignas de trabalho pode ser simplesmente ter uma sala de aula com ar-condicionado, e a sala de aula tem ar-condicionado, mas a sala dos professores não tem. E aí o cara diz, não, eu estou com condições dignas de trabalho, sim, aos meus professores e professoras, minha sala de aula tem ar-condicionado. Então, é importante que a gente perceba o que é essas condições dignas de trabalho, né? Não é isso, professora Dilma? Com certeza, né, dessas formações dignas. Quando você só fala aí a respeito do ar-condicionado, que a gente sabe o que envolve muito, né, nesses, até no aprendizado, né? Não, no geral, a gente vê as condições que os professores passam, todos os professores, também como os alunos, né? E ainda tem as salas superlotadas, né? Que é difícil, a gente sabe muito bem. É complicado quando as salas estão superlotadas. Tá lá para você trabalhar com os alunos. Espaço também, né? Salas, né, pequenas. Isso é também uma valorização ao profissional, aos alunos. Né? Então, a gente vê dessa forma que vai se dificultando cada dia mais. É isso.
Daqui a pouco a gente volta com o tema Jornada Pedagógica. Acompanhe aí a Estela Brasil Web Rádio e o canal Falando em Português. Vamos falar agora sobre jornada pedagógica. Vou falar sobre a jornada pedagógica, né? Então, tema relacionado também um pouco à formação continuada. Para quem não sabe, quem não é da área de educação, a jornada pedagógica acontece todos os anos antes das aulas começarem, né? Uma semana antes, 2 semanas antes, dependendo aí dos calendários de cada município, de cada estado. Existem as jornadas pedagógicas, que seriam as reuniões ali entre professores, coordenadores, diretores de escola, para discutir e planejar o ano letivo, né? Vou passar para a professora Dilma, para ela falar aí um pouco sobre jornada pedagógica. Tem a questão do como é que se constrói essa jornada pedagógica, ela que já tem um pouco mais tempo do que eu na educação. Quando eu entrei, o formato de jornada pedagógica já é o que existe hoje, né? Eu não acompanhei um outro modelo ou qual foi a proposta da época que surgiram as jornadas pedagógicas. Eu vou passar para a professora Dilma falar um pouco aí sobre quais foram os objetivos que motivaram as criações das jornadas pedagógicas aí, e como é que funcionava antes, se era diferente, se não era. Professora Dilma. Você joga o babado para mim, né? A gente, quando eu comecei, não vou dizer mais ou menos não, tem um pouco tempo, né? Um pouquinho de tempo a mais do que a professor Elmo. E quando a gente começou essas jornadas pedagógicas, né, sempre vinha. Hoje eu digo assim, antes era bem melhor, né? Eu achei, né? Bem melhor. A gente era por área, cada turma, né? Não tinha o tal do stand-up, né? Que hoje é praxe nas semanas pedagógicas, praxe. E botar os estandartes, né? Com muito dinheiro, né, para estar lá, para falar uma coisa da sua realidade. Cada município tem sua realidade, tem sua forma, né, de trabalhar, tem a realidade do seu ensino, e fica difícil quando você convida, né? Eu não estou dizendo que poderia sim ter, sim, né? As pessoas também estudam, então seguras do que estão ali fazendo, né? Logo no início da semana pedagógica. Mas eles usam também muito para o político, né? Muito para o político ali, né? Que faz aquelas mesas bonitas, aquelas arrumações super lotados. Tem vezes que até o local não é tão propício para essa semana pedagógica, e eles fazem como se fosse um show. Para mim, é isso que acontece nas semanas pedagógicas. Um show. Simplesmente isso. Eles não se prega ao que vai se passar nessa semana pedagógica, como você deveria trabalhar numa semana pedagógica, né? Eles querem fazer um show na educação. É o meu haver na semana pedagógica de hoje. É isso, né?
jornada pedagógica, ao meu ver, né, tinha ou deveria ter como objetivo o planejamento do ano letivo. Teríamos que ter um planejamento do ano letivo. Isso não acontece, infelizmente. Eu vejo que poderíamos ter algo muito produtivo durante a jornada pedagógica, que é algo que não acontece geralmente durante o ano inteiro, que é a reunião de todos os professores no mesmo espaço, né, no mesmo dia. Geralmente, durante o ano letivo, isso é praticamente impossível, você reunir todos os professores da escola, por exemplo, no mesmo dia ali, para poder debater o ano letivo. Eu creio que deveria acontecer uma análise do que fizemos no ano anterior, de como foi o ano anterior, dos eventos que nós construímos, do que nós fizemos em cada área. Deveria ser feita esse tipo de análise e depois ver, claro, a gente vai estar analisando, avaliando ali, ver os erros que aconteceram durante o ano anterior, para que os erros não se repitam, e aí fazer um planejamento, sentar e fazer um planejamento do ano inteiro, né? A gente não acontece isso de forma alguma, e são anos já, alguns anos na educação, e você não tem esse formato, né, de planejamento. Por exemplo, na escola pequena, são poucos os professores, às vezes só tem um professor da área, então não tem sentido você fazer um planejamento por área, por exemplo. Mas em escolas maiores, eu trabalho em uma escola de grande porte, onde tem diversos professores na área de letras, né, de linguagens. Então, poderia se tirar um tempo para uma reunião geral, um planejamento geral, poderia se planejar por área, tudo isso poderia ser feito, né? Ou deveria ser feito, mas isso a gente não vê, não acontece de forma alguma. Como a professora Dilma falou, nós temos um modelo de jornada pedagógica que segue aí diversos municípios. E assim, já passei em alguns, né? Então, o modelo é sempre o mesmo. A jornada pedagógica acontece da seguinte forma: um dia lá um evento político-partidário, eu vou dizer assim, porque todo evento é político, todo ato é político. Dentro da educação, todo ato é político. Mas eu digo que o evento é político-partidário porque é para promoção pessoal do sujeito, não é para promoção da educação como deveria ser, mas para promoção individual do sujeito. Qual sujeito é esse? Prefeito, secretário de Educação. São esses os sujeitos que vão ser promovidos e, como a professora Dilma disse, transforma um momento de planejamento, um momento que deveria ser de discussões muito importantes para a educação, se aprofundar em questões, em problemas da educação, que nós temos muitos problemas na educação básica, na educação pública. Então, deveria ser esse momento de aprofundamento dessa discussão para buscar soluções para no início do ano a gente já ter uma base do que vai ser o ano letivo. Eu acho que a jornada pedagógica, por exemplo, essa reunião geral com todos os professores poderia sim acontecer, mas um ato político-pedagógico e não político-partidário, onde pudesse ter ali alguns professores que pudessem falar sobre suas experiências exitosas, falar sobre seus problemas e compartilhar com outros professores de outras escolas se os problemas acontecem lá, como é que você resolveu esse problema em sua escola. Então, seria muito proveitoso uma jornada pedagógica de verdade, uma jornada pedagógica de verdade. Outra questão que a gente poderia fazer em uma jornada pedagógica, esse grande encontro dos professores, seria, como eu disse, por área também, as discussões em cada área, né? Porque aí você poderia juntar todos os professores de língua portuguesa do município e discutir o que é que você faz para poder resolver tal problema,
o que é que você fez para resolver? Minha experiência foi essa, deu certo. A sua foi essa, deu certo. A minha, eu tentei fazer isso, deu errado. Então, seria um momento importantíssimo para fazer uma discussão que seria, assim, melhoraria e muito o trabalho na educação básica dos municípios, né? Mas, infelizmente, a ideia é fazer lá o ato político, político partidário e não político pedagógico, e aí depois a gente traz um sujeito educador, né? Geralmente é formado na área de educação, mas que ganha vida fazendo stand-up. Ele não ganha vida em sala de aula, ele ganha vida fazendo stand-up, fazendo piadas sobre a atuação dos professores e piadas muitas vezes grosseiras sobre a atuação dos professores e das professoras. E aí a gente vê algo que é extremamente complicado, que é Desagradável. não, desagradável e complicado é você ver os colegas aplaudindo. O cara está malhando o que você faz para viver, malhando e sem preocupação nenhuma com as dificuldades que a gente tem no dia a dia para trabalhar em escola de sala de aula e tudo, e os nossos colegas estão batendo palma e rindo do sujeito. Pode falar, professora Dilma. Verdade, né? E, além do mais, a gente vê que nesse momento dessa semana pedagógica, não tem, não tem um resultado proveitoso. Não tem, não tem. A gente vê que não tem esse resultado proveitoso pelo motivo que a gente não soluciona. A gente vai fazer lá de conta que tem uma semana pedagógica e nós sabemos muito bem quando a gente fala assim, nós fazemos o PPP, Projeto Político Pedagógico. E lá nós não estamos fazendo o PPP, né? É totalmente diferente, né? É uma semana pedagógica que eu vou falar porque está lá. A maioria é quando você diz assim, partidário. Ó, requer muito, entendeu? Com remuneração lá para ter essa semana, eles têm, né? Faz me rir, né? Como o povo fala, altíssimo, certo? Para essa semana. Então, eles poucos estão ligando, poucos estão se lixando se naquela semana. É para a gente ver se deu certo. Dói muito quando que eu vou tocar no assunto aqui que é outra coisa também que você já até esclareceu muito. Eles lá querem aplaudir o IDEB. Para quê? Foi ótimo o IDEB lá. Mas não sabe como é que está a situação. Eles não param para dizer o que é que 2023 deu certo, o que é que 2023 deu errado, o que é que eu posso melhorar em 2024, o que é que eu vou levar em 2024 para cada local seu, a escola. Certo? Tem escolas que não têm, são pequeno portes, né? Tem pequeno, médio e grande porte. Tem professores, sim, por que não reunir todos esses profissionais para ali discutir? Não, é só um fazer de conta. É só gastos que você não tem proveitos. Você não vai tirar nada dali. É só chegar para, como eu disse, colocar estandartes, né? A gente sabe muito bem disso.
E ainda teve vez que até disputas de municípios e uns verem, fulano tem, outro. Enquanto não tomarem responsabilidade e realidade que a educação é importante, que a educação tem responsabilidade, vai ser cada ano essas semanas pedagógicas dessas formas, né? Enquanto nós, não, professor, unir e falar que essa semana pedagógica para a gente não tem nenhuma contribuição e está lá batendo palmas para o próprio que está lá desfazendo. É professor que está desfazendo. Nós, professores, como você já disse, nunca foram numa sala de aula. E aí? Eu tenho meus problemas em relação a dizer quem é professor e quem não é professor. Para mim, uma coisa é você ser licenciado em qualquer das disciplinas, você tem uma graduação em letras, você tem uma graduação. Professor somos nós que estamos atuando em sala de aula. O sujeito se formou lá em letras e virou estandarte e é professor? Não, ele é estandarte com a formação em letras. É bem diferente. Ele é um estandarte que tem formação em letras, assim como tem estandartes formado em engenharia, formado em direito. O cara é advogado? Não, ele é graduado em direito e ele faz estandarte. E o pior do estandarte do pessoal da área da educação é que ele vai tirar sarro dos professores na cara dos professores. É bem interessante isso, né? E quando você fala uma coisa, e os professores não estão nem aí, na verdade, para essa questão. Eles estão lá para aplaudir e, como você disse, transformaram a jornada pedagógica em algo como um carnaval, né? Qual município? São João, São João, que é no mesmo período, e todos os municípios aqui da Bahia praticamente fazem, né? Que é assim, qual é o município que vai trazer a melhor banda, né? E aí, agora, a jornada pedagógica é quem vai trazer o maior estandarte travestido de intelectual, que vai trazer ali questões que não servem para nada no seu dia a dia, na sua prática educativa. Quando eu quero assistir stand-up, eu assisto bastante stand-up também, mas eu assisto em casa, para me divertir. Quando eu não vou sair de casa para ir numa jornada pedagógica para assistir stand-up. Eu acho que tem que ter tomado uma providência. Providência que deveria sair por parte dos profissionais da educação, da base da educação. De alguma forma, não ir fazer alguma ação paralela, por exemplo, fazer realmente uma jornada pedagógica paralela, uma jornada de verdade. Você falou aí da questão do IDEB, é necessário sim com que a gente discuta o IDEB e da jornada pedagógica é o momento de discutir o IDEB. Por exemplo, esse ano ninguém vai falar do IDEB. É 2024, não existe IDEB. O IDEB vai ser em 2025. Aí 2025 é pressão em cima do professor de português e matemática para que esses profissionais façam milagre e tirem leite de pedra. Quando, na verdade, a gente deveria estar discutindo a jornada pedagógica, o IDEB, ontem, hoje, amanhã, todos os dias do ano letivo, já que é a coisa mais importante para eles. Nem o IDEB, que é importante para eles, eles não estão preocupados. Né? Então, seria um momento, sim, de discutir o IDEB. Discutir a participação de todos na construção do IDEB, que não é só do professor de português e do professor de matemática. Deveria ser uma construção de todos. E uma construção que comece lá no sexto e vá até o nono ano. Né? O IDEB é construído em 4 anos. Na verdade, em 9 anos. Né? Desde o primeiro ano até o nono ano. O IDEB é construído dessa forma. Mas a gente fala e poucos se interessam, principalmente quando se trata dos professores, já que você entrou nessa questão do IDEB, quando se trata da questão dos professores em relação ao IDEB, aí é que não existe interesse nenhum, porque a pancada só vai ser nas costas do professor de português e de matemática,
eu não estou nem aí para o IDEB, não me preocupo nem um pouco com o IDEB, porque não serei cobrado, não serei vou ser cobrado depois sobre o IDEB, pouca preocupação tem em relação a isso, né? Mas voltando para a jornada pedagógica, que é outra questão, que tem essa primeira fase, que é essa reunião geral lá com essas palestras, né? Um stand-up disfarçado de palestra, mas tem um encontro nas escolas, geralmente, né? O meu formato é sempre o mesmo. Você vai ter lá e depois vai ter na escola, ou pode ser até o contrário, às vezes, né? Você tem um encontro na escola, depois tem lá a reunião geral, porque eu acho já um pouco complicado, porque, no meu ver, deveria ter a reunião geral depois nas escolas, mas aí depende da agenda do palestrante, depende da agenda do secretário de educação, do prefeito, né? Então tem essa dependência aí. Aí você vai para a escola e discute na escola o quê? O horário. É isso que se discute na escola, na jornada pedagógica. Eu nunca fui na escola para ter um outro tipo de discussão. No máximo, uma apresentação ali da coordenação, da direção da escola, sobre alguns dados, algumas coisas, tá? Fica nisso. E depois vai se discutir o horário, como é que vai fazer o horário, com a sua disponibilidade, que dia que você pode estar aqui. É assim que acontece na jornada pedagógica nas escolas, né? Então, é lamentável que nós, profissionais da educação, não estamos fazendo o planejamento. É culpa do professor, da professora? Não. É culpa do formato que vem sendo feito de jornada pedagógica que tem que ser modificado. Eu já falo isso aqui, a professora Dilma já fala isso aqui, a gente já trouxe convidado aqui no canal Falando Português para falar sobre essa questão da jornada pedagógica e do grande problema que é essa jornada pedagógica que não planeja. A gente precisa planejar juntos. E o único momento que os professores têm juntos para planejar é na jornada pedagógica e não acontece. Infelizmente, você tem lá diversos professores que vão para a jornada pedagógica, acho normal falar, tá revendo os colegas e tudo, e fica nisso, na conversa sobre as férias e na discussão sobre os horários, as disponibilidades de cada um. Professora Dilma. Mas a realidade é essa mesmo. É isso que acontece, né? Não tem diferença de jeito nenhum. Simplesmente você vai lá para as escolas para ver isso, só isso, você está disponível, e ainda tem vezes que você chega lá nas escolas, não tem os profissionais já, eles passam um bom tempo, não tem nem os profissionais para as séries que tem, né? Fica uma confusão. Você vai para onde? Você vai fazer isso? Não tem para sala tal, não tem isso, não tem aquilo. É difícil, até nessa organização, a gente está na escola para se resolver isso, vez que nem existe isso nas escolas, né? É dessa forma que está sendo tratado, que a gente está o tempo todo vendo isso, né? Cada dia mais está se perpetuando esse mesmo formato, né? De jornada pedagógica, cada dia mais dessa forma, né? Em vez de a gente estar melhorando, vendo qual foi a dificuldade, o que é que a gente precisa melhorar, não. A gente está perpetuando o tempo todo esse formato de jornada pedagógica. Vai para a escola, lá na escola tem que se decidir o quê? Você fica em que série, você fica qual horário, você vai para que turma, eu não quero essa turma, então vai se perpetuando. E ainda tem locais mesmo que nem o coordenador, no momento, existe, né? Nem está lá também. Está lá só o administrativo, junto com os professores, para se resolver as coisas. Ainda tem isso que existe, né?
muitos locais dessa forma. A gente está lá só para se decidir e acabou, e beleza. É exatamente isso que vem acontecendo com a jornada pedagógica, né? Nós precisamos melhorar bastante esse formato, né? Na verdade, não é melhorar esse formato, acabar com esse formato e trazer um formato que seja adequado à educação, né? Nos acompanhe aí no canal Falando em Português e acompanhe a Web Rádio Estela Brasil. Vamos dar continuidade agora, falamos aí sobre ensino médio, sobre jornada pedagógica, sobre valorização dos profissionais da educação. E vamos falar agora sobre um tema polêmico, né? Que é a linguagem neutra, ou linguagem não binária. Vamos falar um pouquinho sobre isso, né? E aqui tem um artigo, Tudo Estudo, né? Fala aqui sobre a linguagem neutra. A linguagem neutra surge de uma necessidade social buscando mudanças linguísticas que não reforcem o binarismo masculino-feminino. Ao pensar a língua portuguesa, além da morfossintaxe, é preciso considerar o contexto histórico-cultural. Nesse sentido, a linguagem neutra está em efervescência, tanto no meio digital quanto entre os linguísticos. Por meio da subversão da norma padrão, os falantes interferem nas estruturas sociais. Com isso em mente, acompanhe a matéria para entender os entremeios e as polêmicas do assunto. Eu vou ficar aqui. O que é linguagem neutra, língua e povo? Na língua portuguesa, o gênero está relacionado ao masculino e ao feminino. A marcação é realizada por meio de desinência ou artigos, no caso de substantivos comuns de dois gêneros. Assim, no aspecto gramatical, a estrutura da língua não conhece o masculino e o feminino como elementos sexuais. Eu vou parar aqui da leitura do texto, porque é exatamente isso que muita gente não conseguiu entender ainda em relação à gramática da língua portuguesa, quando se fala em masculino e feminino. Eu, tranquilamente para falar sobre isso, porque eu trabalho sexto e sétimo ano há muito tempo, e a gente trabalha com essa questão do substantivo, né? Substantivo, e a gente vai trabalhar com o gênero do substantivo. E quando a gente fala em gênero do substantivo, a gente não está falando em gênero sexual. Até porque, como eu digo sempre aos meus alunos, quando eu falo cadeira, por exemplo, essa cadeira não tem uma sexualidade. Ela tem um gênero feminino. O substantivo cadeira é do gênero feminino, mas cadeira não tem sexualidade. O lápis é masculino, mas o lápis não tem uma sexualidade. Então, quando a gente fala de gênero na gramática, a gente está falando de gênero gramatical e não de gênero sexual. E muita gente pega isso para fazer uma confusão na cabeça das pobres crianças e das pobres pessoas que não têm o conhecimento dentro da área de linguagens, de língua, de linguagens, e acolhem essa forma de pensar. Então, não existe essa relação, não existe dentro da gramática. A gramática fala de gênero gramatical e não de gênero sexual. Outra coisa que é uma grande mentira, que não existe, por exemplo, pronome neutro no português, que não existe essa questão de linguagem neutra, de pronome neutro é algo comum, pronome neutro. Nós não temos, por exemplo, pronomes neutros, aqui eu estou falando da gramática normativa, vou falar só da questão da gramática normativa a princípio. Quando eu falo em gênero neutro, a gente não tem gênero neutro, por exemplo, nos pronomes pessoais da língua portuguesa. Não significa que não possa vir a ter.
é interessante isso. A língua é um elemento social, ela modifica de acordo com as necessidades da sociedade. Então, ela não é estática como algumas pessoas pensam que ela é. Ela não é estática, ela vai mudar de acordo com as necessidades sociais. E aí, quando a gente fala desse gênero neutro, da linguagem neutra ou não binária, é justamente isso. A língua se movimentando de acordo com a necessidade social. Não existia há 30 anos atrás a necessidade da utilização da linguagem neutra, do pronome neutro para designar algumas pessoas, não existia, ou pelo menos essas pessoas não tinham espaço para dizer isso. Hoje as pessoas têm espaço e existe a necessidade da utilização da linguagem neutra. Então, quando a gente fala em linguagem neutra, é o movimento da língua natural, movimento natural da língua, que é se adequar às necessidades sociais. Se a gente fosse pensar em uma língua estática, a gente estava falando indo-europeu ainda. Não era nem o latim, que o latim vem do indo-europeu, que eu não sei nem de onde é que vem. Eu não sei que língua que nós estaríamos falando, né? Ou sequer se estaríamos falando, né? Porque o ser humano tudo que o ser humano faz vai evoluindo. A língua não pode evoluir junto com a sociedade. Quanto à parte gramatical mesmo, não tem. No português não temos um pronome neutro. No inglês tem pronome neutro. Tem pronome neutro. Nos pronomes pessoais existe um pronome neutro. Então, isso é uma coisa absurda dizer que não existe. Mas no português existem pronomes neutros. Eu vou trazer aqui para dizer o seguinte, ó. Os pronomes demonstrativos nós temos o seguinte: este masculino, esta feminino. Esse masculino, essa feminino. Aquele masculino, aquela feminino. Mas nós temos isto, isso e aquilo. Tem como dizer se é masculino ou feminino esses pronomes? Não, são pronomes neutros. Nós já temos na língua portuguesa pronomes neutros. Então, é muito assim, não tem nada a ver, a verdade é essa, tem nada a ver com a questão gramatical. Eu vou entrar nisso aqui para passar para a professora Dilma, né? Quando a gente fala de gramática, a gente fica um pouco mais empolgado. Não tem nada a ver essas leis, a gente vai falar no instante sobre as questões das leis, sobre o pronome neutro, tem nada a ver com a gramática normativa ou não. Muitos desses parlamentares que propuseram essas leis aí sequer utilizam da gramática normativa, não estou aqui criticando, não. Mas não tem nada a ver, tem a ver com as questões de disputa de poder, de preconceito. O preconceito aí não é com a forma de falar, o preconceito aí não é a utilização do pronome neutro, é para quem esse pronome neutro serve. Quem é que se utiliza desse pronome neutro? É designado para que grupo social esse pronome neutro? Então, essa disputa aí, essas leis que estão sendo criadas, são leis extremamente preconceituosas, que não tem nada a ver com a língua portuguesa, com a gramática normativa. Eu acabei de explicar aqui que existe sim pronomes neutros, acabei de explicar que a língua é um organismo vivo e social e que muda de acordo com a sociedade, com a necessidade social. Então, o que tem nessa luta de construir leis, de estar propagando isso, é simplesmente propagando preconceito contra um grupo social, que é as pessoas não binárias. E, no geral, o sujeito que vai falar isso não sabe nem o que é não binário. Ele vai propagar esse preconceito todo para todos LGBTQIA+. Professora Dilma. Foi bem, né, explicado, né, o motivo, né, desse pronome neutro. Na verdade, foi mostrado que é o mais por causa do preconceito, né? Por causa do preconceito, não é nada na forma gramatical, como você explicou, o masculino, o feminino e o ovo, né? Que está aí. E é só ver isso. Quando se refere, é tanto que quando teve, que o pessoal dava todas e todos
E aí teve aquela revolução, né? A gente sabe que a gente assistiu muito sobre, né, muitas reportagens, muitas coisas, que as pessoas não era porque estava falando, era por causa que estava. Né? Não é brincadeira. Então, esse preconceito é grande, entendeu? Vai indo cada dia mais e se explicou aí, né, o porquê desse preconceito. É isso. Deixa eu voltar aqui e trazer duas historinhas aqui, né? Rapidinho e fazer o paralelo aqui com a realidade de hoje, trazer aí a lei de Natal, né? Em 1757, o Marquês de Pombal instituiu diversas leis aí para a colônia, na época colônia, o Brasil, incluindo a questão da utilização da língua portuguesa. Detalhe é que o Marquês de Pombal não proibia as línguas gerais. Ele dizia que os documentos oficiais teriam que ser redigidos em língua portuguesa, não poderia se utilizar. Como nessa época os documentos eram documentos para se ganhar dinheiro, para fazer trocas e comércio, tudo isso, claro que as pessoas não iriam deixar de se adaptar à língua portuguesa, e foi importante para se consolidar a língua portuguesa no continente, na América Latina, no Brasil, né? Mas só que em 1757 os meios de comunicações eram orais e escrita, cartas. Então, se as cartas só poderiam ser escritas em língua portuguesa, não tinha como você tá fazendo diferente. Você não iria mandar uma carta para um comerciante para fazer um negócio em uma língua que ele não iria aceitar. Então, por isso que a língua portuguesa prosperou. Não existia internet, não existia telefone, não existia celular, não existia nada disso em 1757. Então, hoje, quando você proíbe a linguagem neutra, é interessante que o efeito vai ser o contrário. O efeito vai ser o contrário, porque muitos dos jovens vão procurar saber o que é linguagem neutra. Quando a gente ouve, como a professora começou a surgir todas, todos e todes, muita gente nem se tocou, mas aí quando a polêmica surgiu, muitos jovens me procuraram, eu sou professor de português, me procuraram para conversar sobre isso, para saber sobre isso. Então, o que despertou não foi a própria linguagem, o mundo mudou muito, né, de 1757 para cá, né? O que despertou nesse jovem não foi nem ele ouvir o Todes, foi a polêmica sobre o Todes que fizeram eles se movimentarem em saber o que era, né? E a passar a usar esse termo, né? Eles não utilizavam, não sabiam o que era, e a partir daí passaram a utilizar. Então é interessante essa questão da proibição aí de colocar em lei, né? Outra curiosidade é a questão do Aldo Rebelo, que em 2000, no ano de 2000, ele colocou no Congresso Nacional o seguinte projeto de lei, que queria proibir o estrangeirismo, ou seja, proibir a utilização de palavras oriundas de outras línguas. Foi tão ridículo que é muito ridículo essa questão do estrangeirismo, você falar no Brasil em estrangeirismo. Nós não temos uma língua brasileira, nós utilizamos uma língua portuguesa que veio de além-mar, né? E nós utilizamos já dentro do nosso vocabulário língua de diversos países que já estão aportuguesados há muito tempo. É como eu disse sempre, a língua vai ser assim. Se existe contato entre as línguas, vai existir troca
dentro dessas línguas. Não tem como ser diferente isso. Então, ele caiu no ridículo com esse projeto, o Aldo Rebelo, que hoje ele era do PCdoB na época e hoje é do PDT e praticamente da extrema-direita, o Aldo Rebelo. Né? Mas vamos lá para nossas leis, né? Voltar aqui agora para a lei do Rio Grande do Norte primeiro, né? Lei que proíbe o uso da linguagem neutra em escolas públicas e privadas em Natal é sancionada. Sanção da norma foi publicada na edição desta sexta-feira 19 no Diário Oficial do Município. Uma lei que proíbe o uso da linguagem neutra em instituições de ensino públicas ou privadas em Natal foi aprovada e sancionada. A sanção foi publicada na edição desta sexta-feira 19 no Diário Oficial. Fica proibido as instituições formais públicas e privadas de ensino localizadas no município de Natal a aplicação, ainda que eventual, da denominada linguagem neutra ou dialeto não binário ou de qualquer outra que descaracterize a norma culta da língua portuguesa. Isso aqui é extremamente absurdo, porque o princípio da LDB, por exemplo, fala na variação linguística. A BNCC fala em variação linguística, ele fala em proibir dialeto na escola. Isso não existe, é ilegal. A BNCC, a LDB fala em variação linguística. Ninguém aqui está dizendo, eu, enquanto professor de língua portuguesa, principalmente, jamais vou dizer aqui que não devemos ensinar a língua, a norma padrão ou a gramática padrão da língua portuguesa. Os alunos, claro que eles precisam e necessitam desse aprendizado, mas também a gente não vai dizer aqui que vai tratar preconceituosamente a fala dos nossos alunos, alunas e alunos. Não é isso, professora Dilma? É isso que se acontece, né? Nós estamos ali para vocês que são professores da língua portuguesa, nós somos que ficam, né, o tempo todo trabalhando com eles, e não é, você já fala aí, né? Você foi bem expansivo no que você leu, né? Para mostrar, né? As condições que é dessa língua, né? Neutra, linguagem neutra. Vou aqui só ler uma reportagem aqui. CTF derruba a lei que proíbe o uso da linguagem neutra. O Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento virtual e derrubou a lei estadual de Rondônia que proibia o uso da linguagem neutra na grade curricular, no material didático de escolas públicas e privadas e editais de concurso públicos. Todos os ministros da Corte acompanharam o relator, ministro Edson Fachin. Em seu voto, ele defendeu a tese de que a norma estadual não pode definir diretrizes educacionais por se tratar de competências privativas da União. Fixação de tese normal estadual, que é a pretexto de proteger os estudantes, proíbe modalidade de uso da língua portuguesa, viola a competência legislativa da União. Em novembro de 2021, Fachin suspendeu a lei e enviou o caso para julgamento dos demais ministros. Na ocasião, o relator argumentou que o proibir a utilização conforta a liberdade de expressão garantida pela Constituição, tratando-se de uma censura prévia que é proibida no país. A Procuradoria-Geral da República e a Advocacia-Geral da União também se manifestaram pela inconstitucionalidade da lei estadual.
A ação foi proposta pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimento de Ensino. O julgamento, iniciado no dia 3 de fevereiro, foi realizado em plenário virtual, quando os ministros não fazem explanação, apenas informar o voto. O encerramento às 23h59 de ontem. Aí quando a gente faz a relação com a lei de Natal que foi sancionada agora, a gente percebe que só é uma lei para atender à necessidade de um grupo de eleitores dessas pessoas que estão lá em Natal, são vereadores que propuseram essa lei, que sancionaram, que aprovaram essa lei para poder atender a grupos de pessoas, eleitores, para as eleições de 2024, porque uma primeira associação aí que pedia a derrubada dessa lei vai cair, porque o STF já tomou a decisão. O STF tomou a decisão de determinou já que é o quê? É competência da União legislar sobre isso. E, além disso, proibir a utilização de uma linguagem é censura. Então, é uma lei que simplesmente já nasce morta no sentido de prática dessa lei. Mas, em segundo lugar, ela é muito viva, vai ser muito viva na cabeça dos eleitores conservadores, extremistas de direita, e vão votar nesses vereadores que propuseram a lei e vão dizer que o STF, que é um órgão ditador. O órgão ditador que eles dizem, o STF, que não quer censura nas escolas, não quer censura nas escolas, que quer que se cumpra a lei, que essa lei aí ela vai ferir LDB, vai ferir BNCC, vai ferir a Constituição Federal, então vai ferir tudo isso e eles vão dizer que a ditadura é do STF, né? Então, vamos ficando por aqui, agradecer aí a Eunice Espínola e Heraldo Gonçalves pela oportunidade, esperamos ter outras oportunidades, já pedimos desculpas aí, esperamos ter outras oportunidades e sempre buscando melhorar sempre, né, lógico. Fica nossos agradecimentos também a quem nos acompanha no canal Falando em Português, agradecer às pessoas que nos acompanhou na Web Rádio Estela Brasil, que continue acompanhando a rádio e também nos acompanhe nos próximos programas que virão. Professora Dilma. Só agradecer a todos e todas, né, por estar com a gente até o momento e esse apoio, né, que a Web Estela Brasil está dando ao canal Falando em Português, né, e quem nos acompanha, né, não esqueçam de curtir, compartilhar, né, e se inscrever no canal e também na web, né, estejam juntos, que é uma união, né, que nós estamos querendo concretizar há muito tempo para estar juntos e agradecer a todos e ter um bom dia a todos e todas. Acompanhe também a ONG Helenas Não Se Calarão. É importante, uma ONG que vem aí em defesa. Em defesa não, contra a violência das mulheres, das crianças, na verdade, contra a violência, mas principalmente contra a violência contra a mulher, né? Ficamos por aqui. Não esqueçam de acompanhar a Web Rádio Estela Brasil, o site da Web Rádio Estela Brasil, e também nos acompanhar no canal Falando em Português no Facebook e no YouTube. E comenta lá também, compartilha, se não for inscrito, faz sua inscrição. E ficamos por aqui.